Aliás, por falar em escutar essa resposta, nós sabemos que muitas vezes é necessário a gente acalmar para escutar também a resposta não só de Deus na nossa vida, mas os nossos propósitos. Para muitas mães, empreender não é apenas uma escolha. As mães também têm que decidir aí esse caminho, porque muitas vezes passa pela reinvenção. Aliás, a nossa convidada de hoje transformou desafios em propósitos. E há mais de 13 anos aí se dedica ao empreendedorismo. Sabe o que nós vamos conhecer? A história da Aline Ribeiro. Seja bem-vinda, Aline. Obrigada por estar aqui conosco. E eu queria que você respondesse, antes da gente começar a falar sobre o empreendedorismo, depois da maternidade. Mas empreender também significa... Ser mãe também significa empreender em você e nos filhos, na família, né? Bom dia. Sim, bom dia. Obrigada pelo convite. É um prazer sempre estar aqui com vocês. E sim, eu sempre em conversas com as amigas, né? Porque ser mãe e empreender é muito solitário, né? A gente acha que não, mas é. Eu brinco que o Miguel, né, e a Maria, que são meus filhos, que me deu a luz, não eu que dei a luz a eles, e eles que me deram a luz, porque realmente muda tudo, né? Às vezes a gente para pensar e eu falo, caramba, eu não lembro, eu não consigo, parece que eu não sei mais como que era sem eles, assim, é muito diferente. A sua história, inclusive com a sua primeira gravidez, é uma história um tanto quanto triste. Mas tirar aí também deste momento de tristeza forças para continuar a caminhada foi significativo, não foi? Foi, e de Nossa Senhora, né, que é minha protetora, né, que minha mãe me entregou a ela também quando na gestação dela, e realmente foi bem complicado, foi muito triste. Eu e o Miguel lutamos, né, muito, né, graças a Deus ele está aí com todos os nossos desafios, né, e foi difícil. Mas quando ele nasceu, quando foi concebido o milagre através de Nossa Senhora Aparecida, eu olhei e falei, não faz nada até aqui, fez mais sentido. Você estava grávida de gêmeos, né? Isso. E infelizmente você perdeu ainda dentro da barriga, né? É, uma coisa que até hoje, assim, como é um trauma, assim, uma coisa, né, que eu coloquei nas mãos mesmo de Nossa Senhora, eu não fui buscar entender. Mas eu já percebi que é normal na medicina. Eu estava grávida de gemelar e um bebê parou de desenvolver com 14 semanas. Mas eu só descobri, foi assim, você tinha... Eu não descobri antes. Então eu descobri que eu estava grávida de gêmeos e que também não era mais gêmeos, na mesma informação, assim. Entender, muitas vezes a gente não vai entender os desígnios, os propósitos de Deus na nossa vida. Sim. Mas a gente entende que tem um caminho. E você optou pelo empreendedorismo por quê? Então, como eu tive muitas questões no trabalho, né, com muitos problemas, quando o Miguel nasceu, na verdade, quando já na gestação, eu já falei, eu já ficava naquela ansiedade, pensando, e muita oração, né? Foi uma gestação de risco, então foi totalmente entregue nas mãos de Nossa Senhora mesmo, e eu já refletindo. Quando ele nasceu e eu vi aquele anjinho, eu falei, não dá mais, eu preciso rever. E fui rezando, fazendo novena e pesquisando, falando, eu trabalhava em banco. Aí eu falei, será que eu faço outra coisa? Eu sou formada, né, em rádio e televisão. Aí eu falei, para onde eu vou? E aí Deus foi colocando, assim, foi mesmo nas mãos de Deus. Eu falei, não, porque eu acho que antes eu trabalhava pelo fim, que era o quê? O dinheiro. Né? Eu falava, eu preciso trabalhar, porque eu preciso sustentar, eu preciso conquistar, né? Eu nunca tive essa coisa de, propósito, até então, propósito pra mim, né? E aí, ali eu falei, não, eu tenho que ter um porquê, porque para eu deixar o Miguel hoje para sair, para trabalhar, eu voltei pós-licença maternidade, mas fiquei só, acho que 6, 7 meses e já fui desligada. Isso é uma realidade, eu tive essa escolha de falar, não, eu me preparei. Sim. Mas, infelizmente, hoje é uma realidade triste. Eu estava vendo alguns dados, mais de 40% das mulheres, né, não voltam, ou voltam e são desligadas, né, pós-licença maternidade. Porque a gente precisa preparar isso para a mãe, né? Hoje a forma de trabalho, graças a Deus, está mudando essa realidade, coisa de 13 anos atrás não existia, mas não está preparado para a mãe, né? Então, muitas vezes é por necessidade mesmo, né? E aí vem a coisa do desespero, né? Não é aquela coisa, vou preparar meu plano de negócio. Não,
e agora? O que eu tenho que fazer? O que eu faço, né? Você se Exatamente. vê ali também, inclusive, com esse novo ser ali, esse novo amor que você tem e que você também não quer deixá-lo de lado, e também o seu profissional, o seu lado como pessoa, né? Unir esses dois lados é de fato muito difícil, é um exercício diário também, sem dúvida nenhuma, né? Você buscou o empreendedorismo para poder ficar mais próxima dele, de certa forma também. Sim, com certeza. Mas ao mesmo tempo dá mais trabalho, não dá não? Menina, que ilusão, a gente... Gente, ó, é ilusão. Ilusão total essa coisa de, vou empreender, não. Porque, na verdade, quando você, por exemplo, é CLT, você bate o ponto, geralmente você acaba se envolvendo mais ou não, mas você resolveu ali o problema. Existe um tá distanciamento. Ali. Existe não, hoje eu vou desligar, mas agora quando você empreende, não. Né? Você tá ali há 24 horas, principalmente nós mulheres, né, que já somos mais, né, ali dominadoras, de querer estar entendendo tudo, mesmo delegando. A gente tem, mãe principalmente, tem essa dificuldade de delegar, então é difícil. Eu falo, é 24 horas, essa coisa de, vou trabalhar menos, ilusão. Mas é uma realização também. Sim, só essa questão de você conseguir organizar os seus horários, de você poder buscar seu filho na escola, de você poder, vai ter uma reunião, uma apresentação, é prioridades, né? Porque muitas vezes tem muitas mães que empreendem e vê os filhos menos do que quando trabalhava de forma formal, né? Então você tem que priorizar, você tem que entender do seu negócio e ir fazendo, errando, testando. O empreendedorismo te dá esta possibilidade, né, de você ir mexendo com esses horários, ir mudando a sua rotina para que você consiga ficar perto dele. Agora, qual foi a escolha que você fez de nicho, de caminho para empreender? Então, no começo, como eu falei, eu tenho que empreender, não foi aquela coisa, não, né? Eu fiquei oração e tal, e aí foi assim, um sinal. Na verdade, eu tava vendo coisas de fazer camisetas, naquela época tava, né, caneca, estampar, eu sou muito criativa, gosto de criar coisas, mas aí foi através, assim, de Nossa Senhora mesmo, um sinal, e eu comecei a trabalhar, eu fui estudar, me formei no Senac, depois fiz uma especialização em assessoria e cerimonial de casamento. E aí eu fiquei, acho que uns 5 anos trabalhando com isso, tive aqui até na TV Aparecida, algumas vezes falando, mas aí quando a Maria Vitória nasceu, eu comecei a pegar muito evento para fora, né, em chácaras, em Sorocaba, em São Paulo, meus clientes começaram a ficar muito lá. E aí quando veio minha segunda gestação, a Maria Vitória, ficou difícil, né, porque a gente pensa que, trabalha só no evento, não. E aí a gente começava a montagem na quinta, era segunda, às vezes eu ainda tava, aí eu tive um burnout, fiquei muito... E aí eu falei, não tá dando certo. É quando a gente também tem que ter a humildade e reconhecer que aquilo não tá mais funcionando, né? Agora, o empreendedorismo mudou a sua vida, mudou a sua forma de enxergar a vida, a sua forma de lidar com os filhos e certamente mudou também a sua forma de enxergar o trabalho, de enxergar o ganha-pão, não é mesmo? Que conselho você daria para quem está aí nos acompanhando, para as mães que estão aí nos acompanhando e que nesse momento pensam, nossa, eu acho que empreender para mim é o caminho, às vezes eu estou me sentindo sem função, sem razão, além, é claro, de cuidar da casa, da família, dos filhos, mas sem razão, eu queria ter algo mais, eu queria empreender. Que conselho você daria? Eu falo para vocês que é solitário sim a maternidade, né? A maternidade também e o empreendedorismo, mas você não precisa ficar só. Hoje nós temos o Sebrae, nós temos várias comunidades de mãe, eu participo de uma que é o Bitumami. Você encontre a comunidade, porque não dá para estar sozinha, né? Porque são muitas questões, é plano de negócio, fluxo de caixa, são realidades, porque às vezes, por exemplo, eu faço doces. Minha expertise é o doce. Mas quando você vai empreender, não é só o doce. Então, a gente acaba ficando muito sozinha, com muitas demandas. Então, é buscar pessoas para estar junto mesmo. Uma rede de apoio como um todo. Uma rede de apoio, com certeza. Mas vale a pena empreender? Vale. Nossa, vale muito. Porque quando você descobre, né, o seu caminho, é sobre senso de pertencimento, sabe? É sobre legado. Eu acho que principalmente nós mulheres e mães, né? Quando a gente empreende, a gente sente que a gente está sendo protagonista, a gente está deixando a nossa história no mundo, sabe? Com certeza. Aline, muito obrigada, viu, pela presença aqui conosco e por inspirar
tantas outras mamães aí do outro lado da telinha a empreender também. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui na Casa da Mãe. Deus abençoe, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço.